Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Denúncia de erro médico. Salgadeira teve o intestino perfurado durante exame de colonoscopia e acusa falta de assistência. Justiça no trânsito. Motorista que atropelou criança e motoqueiro que atropelou idoso são indiciados pela polícia. Um está solto, o outro está preso. Refém do medo. Mulher que teve a casa incendiada pelo ex fala da violência que vem sofrendo depois da separação. Covid perigosa, casos da doença voltam a matar na região. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 19 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Seguimos juntinhos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no Minas, que você já conhece e não abre mão. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ao Bandzap liberado no alto da tela, você vai interagir comigo ao vivo. A gente vai respondendo em tempo real para você aqui no nosso programa, porque aqui você tem voz ativa. Estamos presentes com você também na internet. Tem o canal da Band Triângulo no YouTube, que você pode se inscrever, acompanha toda a programação ao vivo ou pode rever os nossos programas que ficam à sua disposição. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, @BandTriângulo, tem notícia durante todo o dia para você. As redes do amigo aqui, @Bagnetti, tá aí na telinha. Segue lá, acompanha, a gente responde, vai conversando por lá também, tá bom? Terça-feira é um dia muito importante, é o dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Bandzap à sua disposição, manda o nome, a cidade onde nos acompanha e a sua dúvida. Comprou um produto que não funciona e a loja não quer trocar? Manda pergunta para cá. Foi demitido e não recebeu os seus direitos? Como assim? O Advogado do Povo responde para você, tá bom? Nós começamos o Minas Urgente dessa terça-feira com uma denúncia exclusiva. Depois do caso da cantora Preta Gil, que infelizmente não resistiu a um câncer de intestino, a procura pelos exames preventivos, justamente aí do câncer de intestino, aumentou consideravelmente. É o exame de colonoscopia. Muito bem, uma salgadeira aqui de Uberlândia, a Darcy Borges, ela fez um exame de colonoscopia, exames de rotina, preventivos, ela tinha o hábito, e durante o exame ela teve o intestino perfurado. Agora, a salgadeira lida com os impactos dessa situação e a família denuncia erro médico. Vamos acompanhar juntos na reportagem. O corte no abdômen da dona Darcy ainda está fechando. A cirurgia foi feita às pressas para salvar a vida dela. Junto com a marca Eterna, uma bolsa de colostomia, que irá acompanhar a salgadeira por uns 6 meses. Uma situação que só aconteceu após um exame de colonoscopia, que, de acordo com o próprio laudo, feito pelo Dr. José Moscardini Sobrinho, ficou incompleto e que quase custou a vida da paciente, que cuidava da saúde. Eu estava fazendo uns exames preventivos, um check-up, na realidade eu estava fazendo. E aí o médico me pediu esse exame porque eu sentia um desconforto já, e eu estava já um pouco preocupada com isso. E fui fazer, só que aí aconteceu isso aí comigo, saí de casa boa, e deu errado lá. Na endoscopia, ele pega e fura o meu intestino. E me manda embora para casa. Cheguei em casa desmaiando de tanta dor, não aguentava nem andar. Fiquei deitada no sofá esperando alguma coisa, ver se era alguma coisa que ia passar e nada passava. O exame foi feito em uma clínica que fica neste hospital em Uberlândia.
A filha da dona Darcy entrou em contato no mesmo dia, mas disseram que eram gases e receitaram um medicamento. Só que a situação foi piorando e ela desmaiou em casa. O corpo de bombeiros foi chamado e levou ela para uma unidade de saúde, onde foi atendida. No documento emitido pelo Hospital Municipal, o histórico clínico aponta perfuração pós-colonoscopia. E agora ela pede uma posição da clínica a respeito desse erro. Eu precisava de uma resposta deles, um cuidado deles, porque tudo indica que eu não sou a primeira pessoa que acontece, porque aonde eu vou, na ZOAI que eu vou, todo mundo, quando conta a situação que aconteceu comigo, logo elas perguntam quem é o médico que fez, eu falo o nome dele, a pessoa fala, nossa, ele é o rei do erro, ele é o rei dos processos. Então, ele não é só a primeira pessoa que isso acontece. Enquanto isso, a mulher que era ativa, trabalhava, cuidava da família e das atividades do lar, vive apenas deitada, sentindo dores causadas pelo descaso. Porque eu era uma pessoa independente, totalmente independente, trabalho o tempo todo, dirijo, tenho uma vida livre, uma vida boa, nada me embarrava. Agora eu estou aqui em cima dessa cama, sem poder fazer nada. Em nota, a Clínica Gastro Rondon destacou que a colonoscopia é um procedimento amplamente indicado para investigação diagnóstica e terapêutica, sendo considerado de rotina, porém não isento de riscos. Entre as complicações descritas na literatura médica estão perfuração intestinal, sangramento, reações adversas à sedação e dor abdominal, todas elas de incidência rara, mas possíveis. Antes da realização do procedimento, a paciente e sua acompanhante foram devidamente informadas a respeito da técnica a ser empregada, bem como dos riscos e complicações associados. Para tanto, foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, documento que formaliza a ciência e concordância da paciente em relação ao exame proposto. No caso em questão, o procedimento transcorreu sem intercorrências técnicas imediatas, que indicassem a perfuração ou outra complicação durante a execução. Os parâmetros clínicos da paciente, ao término, estavam dentro dos padrões aceitáveis para alta. O médico responsável pelo exame citado na reportagem também foi procurado pela nossa produção e, diferentemente do hospital, da clínica, até o momento não se manifestou. Os microfones da Band Triângulo estão abertos a ouvir o médico também, assim como escutamos a paciente. Tá? Só para esclarecer um pouco mais, o exame de endoscopia é pela boca, colonoscopia é o exame feito pelo ânus, né? E a pessoa, quando vai fazer o exame, de fato, ela assina um termo, né, reconhecendo os riscos, que é um exame delicado, é um exame, né, invasivo. Então, os pacientes são informados desse risco. Agora, o que a paciente questiona é que ela teve o intestino perfurado, não foi identificado na hora, ela foi liberada, foi para casa e só lá então, depois de passar mal, de quase desmaiar e procurar atendimento médico, foi identificado a perfuração. Então, esse é o questionamento, porque uma vez perfurado, ali de imediato, a equipe médica deveria tomar as providências e quanto antes isso fosse feito, menores as consequências. Agora ela está aí debilitada, com a saúde debilitada por conta desse questionamento. É isso que está sendo questionado. Esse é um exame, vocês devem ter acompanhado aí na mídia nacional, que aumentou a procura por esse exame consideravelmente depois que a cantora Preta Gil, de 50 anos, morreu em função de um câncer no intestino. Esse exame é justamente para prevenir esse tipo de câncer, onde são encontrados ali índices, indícios, os pólipos, né? A pessoa precisa fazer um exame altamente recomendado para pessoas acima de 45, 50 anos, então ela estava fazendo um exame preventivo. Apesar do risco, aconteceu o imprevisto, mas ela não foi comunicada, só ficou sabendo depois que estava passando mal. Aguardamos, passando mal não, quase morrendo.
Aguardamos o médico, reforço, o médico é o nosso convidado para se pronunciar a respeito. Ainda falando de saúde, 160 dias depois, Uberaba volta a registrar mortes por Covid. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, trazendo essa informação. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, depois de 5 meses e 10 dias, Uberaba voltou a registrar mais uma morte por Covid-19. Esse fato que aconteceu em um hospital particular aqui da cidade. A vítima, um idoso de 80 anos que estava internado há 3 dias. Então, depois de muito tempo, infelizmente, foi feito esse registro, comunicado feito também através da Secretaria Municipal de Saúde. E até agora, Bagnete, foram 1.711 pessoas que morreram de Covid-19 aqui no município. Nós tivemos 131.611 casos, 129.998 se recuperaram e fica o alerta. As pessoas devem procurar se cuidar porque ainda não acabou esta doença. Depois de 6 meses praticamente, esse idoso acabou perdendo a vida e a prefeitura está adotando medidas para o combate à Covid-19 até hoje. Então o Vacimóvel, ele está neste momento no Terminal Oeste, ele vai ficar até às 16 horas. Ontem estava lá, foi feito o trabalho, mais de 70 pessoas orientadas e mais de 200 doses foram aplicadas e na próxima sexta-feira vai estar no Terminal Leste, no Manuel Mendes, das 8 ao meio-dia e depois das 13 às 16 horas. Então você, morador desta região, pode procurar o Vacimóvel, se vacinar e prevenir, porque prevenção é a melhor forma de combater essa doença. Bagnete, volto com você. Com certeza, Juliana, a doença está controlada depois da pandemia mundial, né, graças aí, à vacina, tá? Mas foi bem dito pelo nosso médico do povo na semana passada que a Covid-19, ela continua, né, como todas as outras doenças respiratórias. Então, por isso que não se pode descuidar da vacinação. Ficam os nossos sentimentos a essa família. Começou hoje a vacinação contra a raiva animal na zona urbana de Uberaba. Os postos itinerantes vão percorrer toda a cidade. Hoje eles vão estar lá no Alfredo Freire, no Ilha do Marajó e no Bom Jardim Flor 2. Devem ser vacinados cães e gatos com idade a partir de 3 meses que não estejam doentes e nem em tratamento veterinário. Até o momento já foram vacinados 5.888 animais, né, começando aí pela zona rural. Aqui em Uberlândia, nos próximos dias também, né, se encerra a vacinação na zona rural e começa a vacinação de cães e gatos na cidade. Um morador flagrou um adolescente colocando fogo em um lote vago. A gente tem falado, né, do clima, do tempo, das queimadas, e aí a gente tem que se deparar com uma situação como essa, né, Carlos Vilela? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos ligados em Minas. Bagnete, isso aí, essa imagem é para confirmar aquilo que os órgãos de segurança já comprovaram, né? E também contestar aquele mito de que incêndio florestal, incêndio de vegetação é causado por aquela pituca de cigarro jogada. É também, é sim, mas num percentual de 1 a 3% de possibilidades. O que acontece mesmo é gente como essa aí, que não tem o que fazer e fica tocando fogo para ver o mundo pegar fogo. Incendiários. Isso aí aconteceu num lote vago ali na Avenida Nicolau Alves Brito, no bairro Laranjeira, local residencial de Uberlândia e nitidamente, Bagnete, a troco de quê? A pergunta, olha, só se tem cabimento, se atear fogo na vegetação, essa turma de 4 adolescentes, a gente não sabe precisar a idade deles, se são todos realmente adolescentes, porque tem muita pessoa adulta que faz isso também, da forma como eles fizeram aí, é o que tem quase todo dia. Incêndio nessa época do ano, basta você olhar para um terreno vago, com um mato que está mais seco nessa época, que pega fogo mesmo. Agora imagina tocar fogo e sair caminhando de boa. Claro que o bombeiro foi chamado e aí sim empenhar a corporação que já tem tanto trabalho para fazer, socorrer vida, para apagar um fogo aí e evitar que essa chama se alastrasse e causasse transtornos aí incalculáveis. Ou seja, é aquilo que o ser humano está fazendo
com o nosso mundinho, né, Bagnete? Eu compartilho da sua indignação, viu, Carlos Vilela? Porque aí, ó, é vadiagem. O nome disso é vadiagem. Incendiários definiu muito bem Carlos Vilela. Um bando de 4 rapazes desocupados, estão vendo a vegetação seca, os caras foram lá, meteram o fogo e saíram como se nada tivesse acontecido. A gente tem falado quase que diariamente, né? Tem aí ouvido Corpo de Bombeiros por todo o estado de Minas Gerais. Gente, vamos tomar cuidado, vamos evitar. Isso pode trazer consequências ainda piores. A gente está falando do meio ambiente, da qualidade do ar, a gente está falando de incêndios que podem se propagar aí a casa, apartamentos, comércio em geral. Animais podem ser queimados e os caras aí do nada, vamos colocar fogo aqui, isso é vadiagem, tá? Isso é crime. Fica aí o registro justamente para falar que vai tudo que eles fizeram vai contra tudo o que tem sido dito pelo Corpo de Bombeiros e pela população nesse movimento. Você vai ver um outro incêndio criminoso que nós mostramos ontem aqui, um homem inconformado com a separação que foi lá e meteu fogo na casa da ex-companheira. Nós conversamos aí então com essa mulher que teve a casa incendiada aqui em Uberlândia durante o final de semana. Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente, trazendo as informações e falar que situação é essa que essa família está vivendo nesse momento. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. Bom, isso mesmo, vamos relembrar um pouquinho o caso, né, deste homem de 32 anos que ateou fogo na casa da ex-namorada por estar descontente com o término do relacionamento. Bom, foi no bairro Nossa Senhora das Graças e esta mulher estava com os 4 filhos e o genro no local. O suspeito chegou com uma garrafa de gasolina na mão, jogando a gasolina local e tentando colocar fogo. Ele ainda deu um ultimato para a família de 5 minutos para saírem da residência. A gente conversou com esta vítima, né, que não quis se identificar, mas contou pra gente como tem se sentido, porque atualmente ela perdeu tudo. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Aí ele pegou e falou assim, eu dou 5 minutos para vocês vestirem roupa e sair da casa. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu vou botar fogo na casa inteira. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Ele falou, porque eu sou louco. Aí eu fui tentar conversar com ele para ele não fazer isso. Meus filhos escutou ele falando que ia pôr fogo, correu lá dentro, chamou minhas meninas e meu genro. Aí eles foram pro meu quarto, a gente tentou conversar com ele. O meu genro, o Gustavo, foi tentar tomar o vidro dele. E na hora que o Gustavo pegou na mão dele, ele pegou e apertou a garrafa em direção ao Gustavo. Na hora que ele jogou a gasolina no Gustavo, eu não sei se ele foi com o isqueiro ou se foi com o cigarro que estava com ele. O fogo espalhou muito rápido. Aí, gente, só deu tempo a gente correr. De princípio, a gente correu até pra dentro da casa, porque eu fiquei desnorteada. Porque meu quarto lá era do lado de fora da casa. Só que eu não tinha visto meu outro menino, João Vitor. Aí eu perguntei minha menina, eu falei, cadê o João? Ela falou, tá lá de fora. Eu olhei, o João Vitor já tava no corredor. Aí eu falei pra ele, então corre todo mundo. Eu não sei o que falar. Eu tô em choque, sem reação. Não sei como pensar, como agir, não sei. Relembrando, né, que este homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Bom, volto com você no estúdio. Obrigado, Maria Eduarda. Que ele permaneça preso por um bom tempo, porque senão essa família corre um risco. Tá mais do que um incêndio criminoso. Você viu aí no depoimento dessa mulher que estava dentro da casa com os filhos. Tentaram argumentar com um camarada que estava armado aí com um combustível e mesmo assim ele meteu fogo na casa. Então não era só queimar a casa, destruiu a família. Aí então está completamente sem recurso e por muito pouco não fere, não mata uma família inteira queimada. Se isso não for uma tentativa de assassinato, não é mais nada nesse país. Olha só, vamos respirar junto aqui. Chegou a hora do acabamento. Todo mundo quer o melhor atendimento, entrega rápida, uma equipe especializada e aquele produto com mais sofisticação. É ou não é? Então, você de casa tem tudo isso, você sabe aonde, né? Na RC Distribuidora. Deixa eu mostrar essas ofertas para você que estão incríveis. Quero começar com o porcelanato extra retificado acetinado, 90 por 90, olha só.
R$ 68,90 o metro quadrado. Tem também o porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, R$ 77,90 o metro quadrado. E olha só que beleza, torneira Selite, lavatório bica baixa, R$ 199,99 a unidade. E tem mais, tá? Além de toda essa qualidade e condição de pagamento, tudo isso é pensado para você. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. O cartório eleitoral de Araxá está com horário de funcionamento estendido para quem ainda não fez o cadastramento biométrico. César Campos está ao vivo com a gente, vai trazer as informações. Prestação de serviço é aqui no Minas Urgente também, para você aí de Araxá. Como é que é? Ah, tá certo. Comunicação com o César aqui está sendo restabelecida. Você está vendo aí então a fachada do cartório eleitoral na cidade de Araxá. E o César vai trazer todos os detalhes aí desse trabalho que está sendo estendido na cidade para as pessoas poderem regularizar a sua situação eleitoral. César, agora sim, a postos aqui com a gente no Minas Urgente, está muito bem acompanhado. Boa tarde para você, César. A comunicação não está funcionando. Você está vendo, o César está posicionado, está lá então com a chefe de cartório para trazer as informações. A gente vai dar um jeito nessa internet, né, e daqui a pouco a gente volta. Tá certo, meu diretor? Podemos seguir então? Deixa eu lembrar você, daqui a pouquinho tem o nosso advogado do povo. Bandzap está liberado aí, você já pode mandar a pergunta, manda o nome e a cidade está acompanhando, que a gente vai tirar a sua dúvida para você. Todos os seus direitos aqui com o nosso advogado do povo. Combinado? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Posso seguir aqui, diretor? Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer um intervalo rapidinho, então. Na sequência, advogado do povo, eu espero você, volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Batata extra, cebola extra ou cenoura, R$ 1,99 o quilo. Tomate extra, mamão formosa o quilo ou abacaxi unidade, R$ 3,98. Café Vasconcelos 500 gramas, R$ 26,99. Leite Bonolate 1 litro, R$ 3,99. Filé de peito de frango, pif-paf, bandeja 1 quilo, R$ 18,99. Pernil a paleta suína com pele e osso, R$ 15,99 o quilo. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Chegou a oportunidade que você sempre sonhou para o futuro do seu filho. Inscrições abertas para o exame de bolsas mais positivo. Localização privilegiada, tradição, inovação, professores apaixonados e altamente capacitados. Material didático de excelência e um programa socioemocional que prepara seu filho para a vida. As vagas são limitadas. O futuro começa agora. Exame de bolsas mais positivo. Abra as portas para o sucesso. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida.
Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. O doutor Leon da Souza, gentilmente sempre nos atendendo. Tudo bem, doutor? Olá, Bagnete, tudo bem? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Obrigado mais uma vez aqui de colaborar conosco nesse nosso quadro de muito sucesso que só a Band traz para você. Participar é muito fácil, o Band Zap está na tela. Peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanha, a sua pergunta, o doutor Leônidas responde para você. Doutor, vamos começar com a Maria Divina, aqui de Uberlândia. Ela gostaria de saber, doutor, se uma pessoa que é MEI tem o mesmo direito com relação ao auxílio-doença e aposentadoria de uma pessoa que paga o carnê autônomo, até porque MEI a contribuição é menor do que quem paga aí o carnezinho. Desde já, ela agradece o esclarecimento. Pois é um ponto que a legislação ela traz diferenças. Quando a alíquota ela tem um valor a menor do que a contribuição padrão, vai limitar também a questão da aposentadoria. Então, é uma opção que o microempreendedor individual ele dispõe por previsão em lei, em contribuir com uma alíquota menor, mas vai limitar a aposentadoria ao valor de um salário. Então, tem que observar esse ponto, porque pode trazer, sim, um certo prejuízo. Então, em resposta a, sim, uma diferença, a gente recomenda uma consulta ao especialista da área específica, mas, em tese, sim, existe essa diferença quando se contribui em valores menores. Doutor, telespectador amigo aqui do Minas Urgente pede para manter o anonimato por questões óbvias, mas gostaria de um entendimento do doutor. Uma pessoa tem 2 lotes juntos. Ela reside em um dos lotes. No outro, 2 filhos fizeram moradia, onde residem há vários anos, mais de 30 anos. Ele gostaria de saber se essa situação é passível de uso capião em favor dos filhos pelo lote ocupado. Pois é, polêmica essa questão, tá? A resposta é sim. Sim, por quê? Porque tivemos recentemente algumas decisões de tribunais superiores reconhecendo essa uso capião familiar. Então, quando eu digo em tese, não quer dizer que será a decisão final da justiça. É um tema que não é pacífico, ele não está ainda sedimentado, mas há precedentes, sim, que estabeleceram esse tipo de uso capião decorrente aí de um uso de um bem imóvel por um familiar, ainda que em condomínio, quer dizer, quando o bem ele é de todas as pessoas. Doutor, Pedro Paulo, aqui de Uberlândia, gostaria de saber do doutor o seguinte. Doutor, se eu pedir demissão, eu ainda tenho direito ao FGTS e ao seguro-desemprego? Não. Você tem direito ao FGTS no sentido amplo do direito. Ele ficará retido na sua conta. Talvez a sua pergunta seja, eu posso sacar o FGTS? A resposta é não. E o seguro-desemprego? Também não. Uma vez que ambos os casos, seguro-desemprego e FGTS, decorre da dispensa, da demissão involuntária. Então, quando você pede demissão, basicamente você está abrindo mão desses 2 direitos. Doutor, aqui a Ana Cláudia de Ituiutaba. Doutor, trabalho como doméstica sem carteira assinada. Eu tenho direito a férias? Se sim, quantos dias e como funciona o pagamento? Pois é, tem sim. Se você é doméstica, trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você na verdade é uma empregada. A assinatura da carteira, no caso, é uma ilegalidade que está sendo cometido pelo seu empregador. Em outras palavras, você tem todos os direitos trabalhistas como de qualquer outro empregado. Embora as domésticas, antigamente, antes de 2012, não havia obrigatoriedade de registro, isso mudou com a lei, com a chamada PEC das domésticas, inclusive uma emenda constitucional bem antiga. Então, você tem direito às férias mais 1/3 do valor das férias. Como que funciona o pagamento? O empregador, no caso, ele vai determinar os dias e, no prazo de 2 dias antes do início do gozo, ele tem que efetuar esse pagamento. O problema é que está se fazendo vista grossa. Então, a gente recomenda duas coisas. Notifica pelo WhatsApp acerca do direito e, se não acontecer absolutamente nada, vai uma dica. Você pode apresentar uma denúncia anônima no Ministério do Trabalho e Emprego ou até mesmo no Ministério Público do Trabalho.
Doutora, a pergunta agora é do Thiago Sampaio, aqui de Uberlândia. Doutora, eu sou agrônomo, mas eu não uso meu CREA. O Conselho de Engenharia está cobrando a anuidade mesmo eu não atuando como agrônomo. Tem 6 anos que eu não pago anuidade e o CREA também nunca me cobrou, nunca fez uma ligação, nem por carta fizeram essa cobrança. A surpresa é o seguinte, esse mês chegou uma cobrança direto do cartório sujando o nome do Thiago no Serasa. Ele quer saber se ele tem direito a recorrer, se ele consegue pagar pelo menos a anuidade sem multas, né? E a cobrança do cartório, se ele precisa pagar ou não. Vamos lá. A cobrança do cartório, se você foi o culpado da dívida, sim. Essa é a resposta. Agora, discutir a natureza jurídica da dívida requer uma análise mais aprofundada, mas aqui em linhas gerais. O CREA está te cobrando porque você está inscrito. Qual que é o fato gerador da cobrança? A própria inscrição. Exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil. Sou advogado, sou inscrito na OAB. Eu não estou atuando, não estou advogando, mas eu tenho a minha inscrição. Enquanto eu não requerer a suspensão dessa inscrição, as cobranças serão geradas. Talvez o fato é que você, inscrito nesta condição de engenheiro, você não requereu a suspensão. Logo, o não exercício da atividade. O CREA não tem conhecimento deste fato. Então, em razão deste evento, as cobranças estão sendo aí direcionadas à sua pessoa. Doutor, um caso aqui eu acredito que inédito para nós. A Lu Ribeiro está acompanhando o programa, tem 65 anos, ela não tem filhos, ela quer saber se ela pode doar os bens dela. Como é que funcionaria um processo dessa natureza? Muito bem. Falando em regra geral, a doação ela é perfeitamente permitida pela legislação. Você pode doar os bens a quem você quiser, desde que respeitada a chamada cláusula legítima. O que seria a cláusula legítima? 50% dos bens não podem ser dilapidados em prejuízo dos herdeiros diretos. Logo, se você não tem herdeiros, não há nenhum obstáculo para que você possa livremente doar esses bens. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco no Minas Urgente, você pode continuar mandando as suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para responder a sua pergunta. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho, aguardo sua participação. Agora sim, vamos falar então lá do cartório eleitoral de Araxá, que está com horário de funcionamento estendido para quem ainda não fez o cadastramento biométrico. César, agora devidamente conectado conosco, está muito bem acompanhado. Boa tarde para você, César. Ei, Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora conectado e muito bem acompanhado, como você falou, a Alcineia é a chefe do cartório eleitoral aqui em Araxá e vai dar todos os detalhes para a gente sobre essa mudança nos horários aqui do cartório eleitoral, uma mudança que é estratégica, né, Alcineia? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Isso mesmo, César. Essa mudança do horário, né, ela vem pensando em facilitar aí para o eleitor, para que ele possa comparecer ao cartório, porque ele tenha mais oportunidade, né, de um horário mais estendido para comparecer ao cartório eleitoral. O número de pessoas aqui em Araxá que ainda não tem a biometria assusta, é muito grande, né? Exatamente. Então, essa é a nossa grande preocupação, porque Araxá é uma das cidades que está com um dos piores números em relação à coleta biométrica, né? Nós temos mais de 30 mil eleitores sem biometria em Araxá, então esses eleitores eles necessitam comparecer ao cartório eleitoral para fazer o seu cadastramento biométrico. É importante não deixar para a última hora, ou seja, não deixar para o próximo ano, que é o ano eleitoral, né? Em regra, no ano eleitoral a gente enfrenta mais filas, mais dificuldade, mais demora, e essa ampliação do horário ela vem para trazer esse conforto do eleitor ser atendido com mais tranquilidade, sem enfrentar filas. O que ele precisa trazer para ser atendido aqui? A gente está vendo hoje o movimento está bem tranquilo. O que ele precisa trazer para ser atendido? O eleitor que já é, aquela pessoa que já é eleitor em Araxá, basta apresentar o documento de identificação com foto, pode ser a identidade ou a carteira de habilitação, é o suficiente para fazer o seu cadastramento biométrico. Esse horário estendido vai até quando? Né? Até o dia 6 de maio de 2026, que é o último dia para o eleitor requerer qualquer operação de alteração de dados no seu cadastro eleitoral, para que ele esteja apto a votar na eleição de 2026. E vale ressaltar que é uma segurança também para o eleitor, né? É uma segurança para todo o processo eleitoral e principalmente para o eleitor, para ele ter a garantia, né, de que outra pessoa não votará em seu lugar. Magnete, quer o incentivo pessoal de Araxá a vir fazer? Mais de 30 mil pessoas não fizeram. Pedi para o Alcineia dar licença aqui também, olha só.
tudo vazio por aqui, é só chegar e ser atendido. Eu volto com você. Obrigado, César, pela prestação de serviço. Agradeço a nossa entrevistada. Pessoal de Araxá, aproveita o horário estendido, sem fila, chega, resolve logo. Tem coisa melhor que você deixar a documentação tudo certinho, tá? E o recado vale para todo mundo que está nos assistindo, independentemente do horário de funcionamento do cartório eleitoral na sua cidade. Vai lá, dê uma brechinha na hora do almoço, passa lá, resolve, fica tranquilo. Depois aqui é tanto de fila que a gente mostra aqui, né? A gente costuma deixar tudo para a última hora, já resolve essa peleja logo. Tá bom? Olha só, Uberlândia, Operação Fio Seguro. 15 ferros velhos foram visitados aí então pela fiscalização para ver se consegue conter essa onda de roubo e furto de fios de cobre, de fiação elétrica em geral aqui em Uberlândia, né, Vilela? Esse é o objetivo. E tanto que essa operação, Magnete, Fio Seguro, nesta fase, ela é feita em conjunto. Polícia Militar, comando do 32º Batalhão, juntamente com o Corpo de Bombeiros e, é claro, a Prefeitura. Até porque essa semana nós noticiamos até furto no Parque do Sabiá, os caras estão levando. E nesta fase agora, como você disse, 15 estabelecimentos foram visitados e tiveram sim materiais apreendidos. Mas tiveram mais coisas, por exemplo, 70 quilos de fio de cobre foram recuperados, né? Mas olha, Magnete, 3 pedras enormes de crack, 3 autuações lavradas e um preso, uma pessoa presa por tráfico de drogas, né? Essas ações aí concentradas na área do 32, companhias 171, 92, região do bairro Martins ali, ou seja, Magnete, e a gente não sabe mais o que alimenta essa situação, se são os furtos em si, para alimentar, né, o uso e o tráfico de drogas, se é a receptação ou se é a impunidade, porque essa turma é um vai e vem para o sistema e continua na mesma. Tem que ter uma forma mais rígida de impor respeito e evitar esse tipo de situação. Mas que a operação ela é pontual e ela é necessária, nós não temos dúvida, né? Porque se tem quem rouba, quem furta, tem quem compra. Isso é fato. Se não consegue conter os camaradas que metem a mão no fio lá e não sei como não leva um choque, né? Então vai atrás de quem está receptando, vamos atrás de quem está pegando isso daí. A gente não pode generalizar, tá? Muita gente, a grande maioria trabalhando certinho, mas tem gente que está fora da lei. E esse fora da lei vai ter que se entender com a justiça, simples assim. Tá certo? Porque aí se não tiver quem compra esse material, vai parar a onda de furto e de roubo. Deixa eu falar com você agora, ó. Comparou, comprou. Tô falando do pregão de vendas Sical Nissan. Agora, ó, anota na agenda, dias 22 e 23. Gente, a missão por lá é não perder nenhum negócio. Sabe por quê? As melhores condições estão na Sical Nissan te esperando, a única concessionária Nissan em Uberlândia. Bônus para você de até R$10 mil. E tem mais, emplacamento grátis, já pensou? Deixa eu te convidar, venha fazer um test drive e saia no seu novo Nissan Kicks. Tá maravilhoso esse USV, viu? Quem compara, compra. Sical Nissan, Floriano Peixoto 3441 aqui em Uberlândia. Vá conhecer o novo Nissan Kicks, tá, ó, sensacional. Desacelere, o seu bem maior é a vida. A Polícia Civil concluiu o inquérito de 2 atropelamentos aqui em Uberlândia. 2 casos terríveis que nós noticiamos para você assim que aconteceu. Você vai se lembrar, um é aquela criancinha de 8 anos lá no bairro Morumbi, atropelado por uma van, e o outro, um idoso, atropelado por um motoqueiro que estava empinando a moto lá no bairro Guarani. Nos 2 casos, os motoristas não têm carteira de habilitação e agora vão ter que se entender com a Justiça. Maria Eduarda traz as informações a que conclusão chegou a Polícia Civil. Bom, isso mesmo. Foram 2 acidentes registrados em Uberlândia que chamaram muita atenção e que resultaram em morte. Vamos relembrar um pouquinho os casos, né? No primeiro caso, no bairro Morumbi, no mês de julho, uma criança de 8 anos estava descendo da van quando foi atropelada pelo mesmo veículo.
A criança ficou ali caída na via e o motorista fugiu do local e não prestou o devido socorro. Este homem se apresentou à polícia 2 dias após o fato e ainda afirmou que não possuía habilitação. Já no segundo caso, um motociclista já no bairro Guarani estava empinando a moto quando atropelou um idoso de 87 anos que estava atravessando a rua. Este homem fugiu para a cidade de Pirapora, no local que ele está atualmente preso. O suspeito também não prestou o devido socorro e também não possui habilitação. O delegado Marcelo Gonçalves, delegado da Delegacia de Crimes de Trânsito, falou com a gente sobre a conclusão do inquérito destes casos. O primeiro se trata de um menor de 8 anos que, no mês de julho, foi vítima de um acidente de trânsito em que uma van de transporte escolar colidiu com ele ao atravessar. Quando o menor atravessou a rua, a van não conseguiu parar e acabou se chocando com o menor caiu desacordado, foi conduzido ao hospital, onde ele veio a óbito. O condutor da van era inabilitado, certo? A empresa, até onde a gente apurou, ela não tinha a autorização da prefeitura para fazer o transporte. O motorista da van foi indiciado nos crimes de homicídio culposo no trânsito, majorado pela falta de habilitação e pelo delito de afastar-se do local do acidente, tendo em vista que ele, depois do acidente, ele evadiu do local para se eximir da responsabilidade penal. Foi ouvido também o dono da empresa, contra ele foi lavado um TCO por entregar a direção à pessoa não habilitada, certo? O TCO já foi encaminhado para a Justiça. O segundo caso concluído pela delegacia na data de ontem foi o caso do idoso que foi vítima de um acidente de trânsito em que um motoqueiro estava empinando a motocicleta e acabou por atropelar o idoso que estava atravessando a rua. O motoqueiro foi indiciado pelo crime de condução exibindo manobra perigosa, né, do 308 do CTB, agravado pelo resultado morte da vítima, certo? Pela fuga do local do acidente, tendo em vista que depois do acidente de trânsito ele evadiu a mais de 500 quilômetros, né, do local, certo? E também pela direção inabilitada. Polícia Civil, então, concluindo o trabalho dela de investigação, de fechar o inquérito e remeter à justiça. Agora, motoqueiro e motorista vão responder na justiça pelos seus atos. Você viu aí, um segue preso, o motoqueiro que fugiu para Pirapora, está preso lá, o outro responde em liberdade. Aí a pergunta que fica é, como que essa lei de trânsito vai ser aplicada, quais serão as penalidades e se elas vão servir de exemplo, né, já que a gente está falando que nos 2 casos terminaram em morte. Deixa eu falar com você que é fã de uma costelada, uma costela de respeito, aquelas assadas no fogo de chão, já pensou? E junto, muita música boa, gente bonita e melhor ainda, hein? Se prepare, porque domingo vai ser inesquecível. Vem aí a tradicional costelada da loja maçônica Liberdade e Justiça, com apoio especial da Osaka Veículos Uberlândia. Anota aí, é no dia 24 de agosto, próximo domingão, começa meio-dia, vai até às 4 da tarde, lá no Clube da ABB, uma super festa, porque vai ser comida de primeira, shows ao vivo com Nando Moreno, de corpo inteiro e Luciano Oliveira para deixar o seu domingo ainda mais animado. É gastronomia, música boa e confraternização em um só lugar, tá certo? Tudo isso com apoio da Osaka Veículos aqui de Uberlândia, que acredita no poder da união e da tradição. Você é nosso convidado, já pode garantir o seu ingresso pelo WhatsApp, tá aí na tela, 349 91 95 39 50. Bate uma foto da tela aí para você discar com tranquilidade e mandar sua mensagem e garantir o seu ingresso. 991 95 39 50. Você pode chamar os amigos, a família e venha viver essa experiência com a gente. Costelada da loja maçônica Liberdade e Justiça, próximo domingão, dia 24 do meio-dia às 4 da tarde, lá no Clube da ABB, uma super estrutura, tá certo? Vamos combinar?
a gente se encontra lá. Eu não vou perder essa porque eu adoro um churrascão. Olha só, vamos seguir com o nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho o advogado do povo está de volta. Coloca o Bandzap, por favor. O pessoal continuar mandando pergunta, tá? Doutor Leônidas já retorna para a gente falar dos seus direitos. Você vai ver que uma criança de 7 anos ficou ferida depois de ser atropelada por uma moto, isso no bairro Taiamã, em Uberlândia. Olha só que acidente terrível. O motociclista, então aí, ele fugiu do local sem prestar socorro. De acordo com moradores da região, quem viu o menininho tentava atravessar a via quando foi atingido pelo motoqueiro, tá? A população que estava por perto prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe do resgate. A criança sofreu alguns ferimentos no rosto, no braço, na perna e foi levado ao Ai Roosevelt. A gente fica por entender, será que não sentiu o impacto? A pancada na criança, jogou a criança longe e os caras foram embora, tá? E nem caíram da moto. Tá? É outro caso, a gente acabou de mostrar 2 casos terríveis que a polícia foi em cima. Aí vai ter desdobramento. Olha só, perseguição e batida. Uma viatura da PM bateu contra uma caminhonete enquanto perseguiu uma moto adulterada. Isso aconteceu em Uberaba e Juliano Carlos tem as informações. Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Ocorrência registrada na madrugada de ontem na Avenida Egídio Fantato, no bairro Manuel Mendes. Mas a história começou no bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde as equipes policiais faziam patrulhamentos e os policiais viram esse indivíduo que estava na moto adulterada, ele que fugiu por várias ruas do bairro Nossa Senhora de Lourdes, acessou Manuel Mendes e a equipe foi na cola desse bandido. Ao chegar no cruzamento da Avenida Egídio Fantato com a Avenida Engenheiro Joaquim Tomás Guimarães Junqueira, a motocicleta atravessou, a viatura foi fazer a travessia, mas houve a colisão com uma caminhonete que era ocupada por um casal. Com o impacto, a caminhonete atingida acabou com as rodas para a lateral, a passageira ficou ferida e o condutor dispensou atendimentos. Essa mulher foi socorrida junto com o sargento da Polícia Militar, ele que também teve ferimentos, ele foi levado para o Hospital Universitário Mário Palmério e a mulher encaminhada para o Hospital Regional Zé Alencar Gomes da Silva. Os policiais continuaram a perseguição com outras viaturas e prenderam o indivíduo na moto adulterada no bairro Cidade Nova. A moto foi para o pátio credenciado e o suspeito fujão levado até a delegacia da Polícia Civil. Bagnete. A responsabilidade é do motociclista que estava fugindo da polícia, porque se não devesse nada, parava, apresentava os documentos e seguia. Não, mas aí achou melhor fugir da polícia, entendeu? Aprontou um corre-corre colocando a própria segurança em risco, que para ele tanto faz, esse povo não tem nada a perder, mas colocando a vida, a segurança de outras pessoas em risco. E aí então ferindo o casal na caminhonete e o policial em serviço. Volta o Juliano aqui comigo para a gente falar de um velho conhecido da polícia que foi preso, tinha arma, munição, moto roubada, deve ser colega, amigo próximo desse aí que provocou o acidente, hein, Juliano? Pois é, Bagnete, outra situação também, desta vez arma de fogo e munições apreendidas. Os policiais do grupo especializado em motopatrulhamento ostensivo rápido JEP Mora aqui Uberaba, comandados pelo Sargento Moraes, faziam patrulhamentos preventivos ali pelo Jardim Itália para garantir a segurança dos moradores. Mas ao passar em uma via, eles viram 2 suspeitos num veículo Fiat Palio de cor prata. O condutor virou o rosto, tentou disfarçar, mas foi reconhecido. Ele foi abordado e durante buscas, os policiais encontraram no carro uma caixa com 40 munições de arma de fogo. Ao ser questionado, ele inventou uma história, falou que era do amigo que esqueceu no carro, mas não quis contar quem era esse amigo. Ele mentiu o endereço atual dele, mas como já era conhecido nos meios policiais, as equipes foram até o Parque das Aroeiras, na casa dele, e durante buscas encontraram um revólver 32 com 6 munições, uma pistola 380 e mais 40 munições, além de 2 motocicletas, uma já toda desmontada e a Honda XRE 300 cilindrada que foi roubada aqui em Uberaba e a outra moto inteira com a placa certinha, só que os policiais constataram que o motor que estava nessa moto era o da moto que tinha sido roubada. Então os veículos e peças foram apreendidos, levados para o pátio do Detran. Esse suspeito de vários crimes, posse ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de veículo, foi preso e levado até a delegacia para esclarecimentos. Bagnete. Obrigado, Juliano, pelas informações. O camarada aí todo enrolado, e não é de hoje, que você viu que tem uma extensa ficha criminal aí,
e estava na rua, soltinho, né, aprontando das deles. Vai entender. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, advogado do povo. Ei, gente, o craque do preço baixo Supermercados BH tá fazendo 29 anos. E nesse aniversário, você que tá acostumado a fazer um golaço na hora da economia, pode ganhar um carro zero. A cada R$150 em compras, você recebe um número da sorte. Quem faz parte do Meu BH, é só digitar o CPF na hora de pagar. Quem ainda não faz, baixa o app e aproveite. E no cartão BH, os números são em dobro. Jogue junto no aniversário dos Supermercados BH. Você ganha na economia e ainda pode ganhar um carro zero. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$199 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Seu sonho, a gente transforma. Vem pra RC Distribuidora. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 79,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Respirar é algo simples, mas para quem fuma pode se tornar um desafio. Aqui no posto de saúde, a gente acolhe e acompanha quem quer parar de fumar. Você não precisa fazer isso sozinho. O Programa Nacional do Controle de Tabagismo oferece tratamento gratuito com apoio, orientação e medicação. Já vimos muita gente vencer esse vício e você também pode. Nós estamos aqui para te ajudar. Prefeitura de Patos de Minas, o futuro já começou. Todo rebanho carrega uma história e os avaliados carregam também um propósito. E é na Expo Genética que isso fica ainda mais evidente, porque é no detalhe da genética que nasce o desempenho e o futuro da pecuária. De 15 a 24 de agosto, a maior feira de zebuínos avaliados do país está chegando. Leilões e shoppings, avanços do PMGZ, homenagens, encontros, negócios e a genética no centro de tudo. Não perca, 18ª Expo Genética, transformando genética em lucro. Prato de Minas Gourmet, toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Pátio Sabiá, parece shopping, mas é bem diferente. Voltamos aqui com o doutor Leandro Souza para falar dos seus direitos, né, doutor, aqui no quadro Advogado do Povo. A gente retoma aqui com a pergunta do Kelson. Doutor, se eu trabalhar de vendedor em uma empresa com um contrato de autônomo, eu tenho direito em acerto como qualquer outro trabalhador? Bem, a resposta é depende. E por que eu digo isso? Vai depender de como que essa relação jurídica ela é vivenciada no dia a dia. Em regra, o contrato de autônomo ele é válido. Ele não tem nenhum obstáculo e ali você estabelece obrigações entre as partes, seja com relação ao vendedor que tem que prestar o serviço, seja com relação à empresa que tem que pagar as comissões. O problema é quando você tem uma maquiagem nesse contrato, ou seja, você passa a receber ordens, você passa a ser obrigado, estou dando exemplos, a comparecer a uma reunião, você não pode escolher o seu cliente, a empresa que estabelece os clientes ou o grupo de clientela para que você possa captar, você tem que prestar contas diariamente por hora a um chefe estabelecido pela empresa. Então, observe, quando você tem esses indícios, você tem uma relação hierarquizada em que há a figura ali do patrão e a figura do empregado que recebe ordens. E quando isso fica configurado, a Justiça do Trabalho, ela anula esse contrato autônomo, reconhece o vínculo empregatício e você passa a ter todos os direitos como se empregado fosse. Esse é o ponto. Agora, se isso não ficar caracterizado, a resposta é: você presta serviço como autônomo e não tem direito algum. Doutora, a Sandra Mara está lá em Uberaba acompanhando, ela quer saber se ela pagar 7 anos de INSS autônoma
ela consegue se aposentar, ela só tem 8 anos de contribuição e está com 65 anos. Ainda faltam 7 anos e no momento estou desempregada. É possível, você vai buscar aí a aposentadoria por idade, né, em que se requer aí uma contribuição de 15 anos. Não dá para se pagar atrasado, tem que se pagar ali mensalmente, né, dentro de uma lógica e depois você dar a entrada do benefício. Mas aqui a gente sempre faz a ressalva de você olhar essa questão com um especialista. Doutor, aqui o Valdeci, do bairro Tibete, também é relacionado à aposentadoria. Ele está com 59 anos e tem 35 anos de contribuição. Ele já pode se aposentar? Depende da idade, né? Hoje se estabelece uma idade mínima. 59 anos. 59 anos. E 35 de contribuição. Hoje, com a nova legislação, o homem precisa aí dos 65 anos para poder se aposentar. Existem algumas outras regras que permitem essa aposentadoria antecipada. São regras bem específicas, mas a gente orienta a olhar com o especialista e através da soma ali de alguns critérios, talvez seja possível essa aposentadoria. Doutor, o Francisco, de Patos de Minas, ele gostaria de entender o que é o adicional noturno e quem tem direito a receber. Ele fala que uma parte da jornada dele ultrapassa 10 horas da noite. Exatamente. O adicional noturno, ele incide sobre a jornada que ultrapassa o período das 22 horas. E o percentual seria 20% que vai incidir sobre a sua remuneração. Enquanto você exercer trabalho pós 22 horas, há sim o direito à percepção desse adicional de 20%, que é o adicional noturno. Doutora Andréia, de Patrocínio, ela quer saber como é que funciona o aviso prévio. Ela precisa cumprir na integralidade ou ela pode ser dispensada de cumprir o aviso? Pode ser dispensada de cumprir o aviso. Aí esse querer é da empresa. O empregado não tem essa opção. Se o empregado pedir demissão, ele tem que cumprir o aviso de 30 dias. Ele pode não querer cumprir, só que vai ter um prejuízo enorme, porque a empresa vai poder descontar esse aviso prévio, esse valor salarial da rescisão. Quando a empresa dispensa, ela pode exigir que o empregado cumpra esse aviso prévio, ou com a redução de 2 horas diárias, ou ao final, tendo a carga horária normal de 7 dias corridos. A pergunta agora é da Ellen Maria. Doutor, eu trabalho em uma empresa com mais de 40 funcionários e por lá passam vários clientes diariamente. Eu trabalho na área da limpeza e lavo 4 banheiros, entre outras funções. Eu tenho direito à insalubridade? Me parece que sim. Me parece que sim, porque aí eu tenho a configuração de banheiro de grande circulação. Se isso ficar provado dentro de um processo, que há essa circulação enorme de pessoas, o uso, você tendo aí que higienizar esses banheiros, num primeiro momento eu entendo que você tem direito ao adicional de insalubridade, mas ressaltando que isso em um processo acaba desaguando em uma perícia. O juiz nomeia um perito, a empresa apresenta a documentação pertinente e ao final, reconhecida a insalubridade, você terá direito. Doutora, pergunta do Marcos Fernando, suspensão de atestado, você perde o vale alimentação? Suspensão de atestado. Bem, não entendi bem a pergunta, mas vamos lá. Eu acredito que seja assim. Eu apresentei um atestado, eu perco o vale alimentação. Me parece que não é nem um pouco razoável. Até porque quando eu apresento um atestado médico perante o empregador, é porque naquele dia eu não tinha condições de trabalhar em razão de alguma doença que impediu a minha locomoção. Então, não faz qualquer sentido descontar vale alimentação. O que difere quando o empregado falta sem uma justificativa. Aí ele pode sim ter alguns descontos estabelecidos em contrato ou estabelecidos em convenção coletiva. Doutora, a dúvida da Sheila, ela conta que trabalha como garçonete e ela acredita que o acerto dela está errado porque não foram colocadas as comissões junto com o acerto. Que orientação o doutor pode passar para a Sheila? Procurar um profissional para conferir a rescisão. Esse é o primeiro passo. Um advogado, um contador, apresentar toda a documentação. Você tem direito em buscar as informações
pertinentes a isso. Agora, não adianta procurar e só falar. Se tem comissão, tem que apresentar ali os olerites de pagamento, pois lá vai constar as comissões recebidas mês a mês. Doutor, quem está conosco é o Rony de Uberaba, ele trabalha em uma empresa, né, mas recebe parte do salário fora da folha de pagamento. Quando eu sair, tenho direito no acerto a esse dinheiro? Tem direito. Só que o empregador não vai te pagar. Essa é a bem da verdade, né? Porque, na verdade, ele está maquiando um fato real para poder não recolher tributos e automaticamente não lhe pagar os direitos decorrentes desse salário. Então, o empregado está tendo prejuízo em fundo de garantia, em férias, 13º, em comissões, rescisão, enfim. Mas para isso você vai ter que procurar a justiça para que se reconheça o salário por fora e você possa ter direito às demais verbas trabalhistas. Agradecer, doutor Leão de Souza, mais uma vez pela gentileza de nos atender e compartilhar esse conhecimento com todos nós. Toda terça-feira aqui no quadro Advogado do Povo. Obrigado, doutor. Combinado. Tamo junto. Até a semana que vem, então, no nosso quadro Advogado do Povo, sempre na terça-feira. Olha só, nada melhor do que um cheirinho de limpeza em casa, não é verdade? Mas com os limpadores perfumados Azulim, perfumes de casa, ela fica com um cheirão de limpeza por muito mais tempo, pois os perfumes são de longa duração. Deixa eu mostrar para você. Eu não sei você, mas para mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ah, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Olha só, esse aqui é alegria pura, hein? Então anote aí, limpador perfumado Azulim, perfumes de casa. A vida pede, a Start faz para você e na Start a gente confia. Bora fazer o intervalo rapidinho com o nosso Azulim. Não sai daí, na sequência mais informação para você. Minas Urgente. Oferecimento Azulim, perfumes de casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Qual sua dica de economia? Fazer compras no Leal, é claro. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 6,89. Arroz Vasconcelos, R$ 23,98. Tomate, mamão formosa, manga ou laranja, R$ 3,99. Batata e melancia ao quilo ou alho 100 gramas, R$ 1,98. Cebola ou beterraba, R$ 1,48. Não pegue a estrada sem antes fazer uma revisão ou check-up no seu carro ou picape aqui na Fialton Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Estamos com condições e preços imbatíveis em peças e serviços de toda a linha Fiat. Fialton Peças e Serviços, vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporcionam mais segurança para sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá. Aproveite as ofertas da Rede Soma Drogarias. Lenço umedecido Guri Baby, R$ 9,99. Fraldas Baby Sec Ultra Sec, R$ 69,90. Antigripal Resfei Gripe, R$ 9,99. E tem muito mais, não é isso, Rubiele? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Vida nova aos pisos e paredes? Conte com a RC Distribuidora. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. Pelos indesejados. Descubra a depilação que cuida da sua pele. Você livre dos pelos por até 4 semanas. Ifigênia Cosmética, realçando sua beleza. Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe, aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias
inspiradoras e aquele toque especial que só uma rainha do pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Minas está de volta para te falar que foi preso o suspeito de matar um homem a facadas em Uberlândia. Quem tem as informações está na reportagem? Vamos acompanhar, por favor. Era início da noite do último sábado, quando 2 homens são registrados por uma câmera de segurança. Um carregando sacolas ao lado de um cachorro e o outro em uma bicicleta. Eles somem e aparecem novamente entre agressões. O que estava na bicicleta golpeia o outro várias vezes com uma faca. A vítima cai e a ação continua, até que a reação acaba e o autor sai correndo. Durante o patrulhamento no bairro São Jorge, uma guarnição policial recebeu a informação de que um indivíduo estaria sendo esfaqueado. Diante dessa informação, rapidamente a guarnição deslocou até o local e encontrou a vítima ao solo. A partir do momento que a Polícia Militar foi acionada, já iniciou uma investigação. O primeiro passo foi recolher as imagens que fizeram o registro do homicídio. A partir daí, o autor foi identificado. Os PMs conseguiram prendê-lo na casa de uma tia no bairro Laranjeiras, a poucos metros de onde aconteceu o crime. No momento em que a guarnição realizou adestramento no local, esse autor tentou evadir, tentou pular para a casa vizinha e, nesse momento, o indivíduo, o autor, foi preso pela guarnição. Para a polícia, o homem contou o motivo que fez ele cometer esse assassinato. O mesmo alegava que se tratava de uma situação amorosa, um suposto triângulo amoroso. Foram feitas diligências para poder entender o caso, levantar mais informações para chegar na motivação do crime. Não foi confirmado esse fato. Posteriormente, o indivíduo foi apresentado no AI Pampulha, passou pelos exames médicos e entregue na delegacia de polícia, juntamente com o armamento utilizado, que era uma arma branca, uma faca de aproximadamente 20 centímetros. O suspeito não tinha registro na polícia e continua preso. Ele deve aguardar o julgamento na prisão. Esfaqueou com vontade, você viu, as cenas são terríveis. E olha só, o cachorrinho do homem que foi esfaqueado permaneceu no local aí do crime até ser resgatado por uma ONG. Segundo a entidade, o animal passou por exames veterinários e a ONG ainda organizou uma campanha para custear o tratamento. Quem quiser ajudar pode doar pelo Pix 34996418989. Olha só, que situação. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Está chegando o Band Mulher com a Vanessa Pires. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é dia de Médico do Povo, eu espero você. Um forte abraço, tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Cicobi.